Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre ideologia de gênero. E como o próprio nome já fala, ideologia parte de uma ideia, parte de uma forma específica de se entender determinada realidade. Consequentemente, existem outras formas de se entender a mesma realidade. No caso desse vídeo de hoje, eu vou estar focando na ideologia de gênero pós-moderna, que é o que o movimento LGBT defende como princípio para a sexualidade humana. E pretendo, no decorrer desse vídeo, então, falar sobre quais as repercussões que essa forma de entender a sexualidade humana pode ter para a nossa saúde mental. Já enfatizando de início que eu vejo que há fatores positivos dessa ideologia, mas que eu também acho que há fatores negativos em termos da qualidade da nossa saúde, tá certo? Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, que você, fazendo isso, você informa para o YouTube que esse assunto é relevante e ele entrega para mais pessoas, não é? E se você quiser que o YouTube avise você que eu postei um novo vídeo, porque eu faço isso toda semana, é só você clicar no sininho que ele te manda uma notificação. Então me dá essa moral, me ajuda o meu canal a crescer, que ele está começando agora, né? Se inscreva no meu canal, clique no sininho e que nós vamos já então aprofundar esse assunto, identidade de gênero, e vou falar então dos 4 pilares que fundamentam essa ideologia. Vamos lá, vamos aprofundar no assunto. Muito bem, pessoal. Como eu estava falando para vocês, existem formas diferentes de olhar a mesma realidade, não é? E vamos dizer assim que existe uma forma moderna e uma forma pós-moderna de se ver isso. A forma moderna é a forma tradicional, não é? E a forma pós-moderna é a forma que atualmente está sendo proposto principalmente pelo movimento LGBT. A forma pós-moderna, ela considera identidade de gênero, essa palavrinha identidade, como aquilo que o ser é, e ele não pode deixar de ser. Ou seja, identidade é algo que não aceita contradições essenciais, né? Tem que haver uma certa estabilidade naquilo que a coisa é, né? E, de certa forma, também permite com que você diferencie dentro desse conjunto de características o que é esse ser, né, diferente dos outros seres, né? E a palavra gênero, a própria formação da palavra já vem de gen. Tem um forte componente biológico na palavra gênero, né? Dentro da biologia, gênero é um conjunto de características que marcam uma espécie em decorrência da sua ampla participação filogenética na construção dessas características, né? Consequentemente, gênero é carregado de um forte componente biológico. É por isso que nós falamos, então, de gênero humano, né? Porque a espécie humana possui um conjunto de características que é comum apenas a ela. Muito bem. Dentro dessa visão, a visão moderna, a visão clássica, se criou uma ideia heteronormativa, onde a heterossexualidade é o normal. O que foge disso era considerado patológico, né? Então, uma visão sexista das outras orientações sexuais. No entanto, apesar de nascermos homem e nascermos mulheres, o nosso jeito de ser homem e o jeito de uma mulher ser mulher vai receber forte influência da sociedade e da cultura a qual ela está inserida. Uma mulher do Brasil não é igual uma mulher, o jeito de ser mulher na França, por exemplo, né? Existem diferenças no modo de ser. E é aí, então, que entra a ideologia pós-moderna, onde ela vai entender a sexualidade a partir de uma construção social e cultural, né? E aí a palavra gênero vai ser esvaziada do seu componente biológico. Tanto que nós não vamos falar nessa ideologia só de atração sexual, como se falava na visão moderna, como vamos falar também de além da atração sexual, vamos falar também de atração de gênero.
Ok? Então, só para nós distinguirmos aqui as duas visões, tá? Que é onde eu vou comentar, então, os pós e os contra das duas, não é? Vamos lá. O primeiro pilar dessa ideologia pós-moderna é o pilar sexo. E aqui nós estamos falando então, de um referencial que serve para as duas ideologias, tá? Porque nós estamos falando do sexo biológico, né? As pessoas nascem ou com o órgão reprodutor masculino ou com o órgão reprodutor feminino, pênis e vagina, tá certo? Biologia. E, consequentemente, toda a sua carga cromossômica, né? XY e XX, e os hormônios correspondentes a cada uma delas, né? No entanto, também existe o intersexo, que são as pessoas que nascem com os dois órgãos genitais. Lá na ideologia moderna, se chamava de hermafrodita. Hoje esse termo se tornou pejorativo e é usado apenas para animais. Quando você se refere à pessoa humana que nasce com os dois sexos, nós utilizamos a palavra, então, intersexo. Beleza? Mas a questão não é tão simples assim. Por exemplo, eu vi um caso de uma mulher nos Estados Unidos que ela estava fazendo um tratamento para fertilização, né? Ela se casou, ela queria ter um filho e não conseguia ficar grávida. Quando ela foi fazer o seu tratamento, então já estava ali 1 ano e meio fazendo o tratamento e ela entrou naquela medicina molecular e ela teve que fazer o exame de DNA, ela descobriu então que ela era homem, que cromossomicamente ela era XY. Veja só, como que pode então essa mulher ser homem? Todos nós, durante o processo de construção do nosso corpo no útero, nós surgimos primeiro com uma anatomia feminina, né? Se você é um homem, portanto, em algum momento vai ter alguns genes que vão desencadear a produção de alguns hormônios que vai levar o útero a se fechar e se alongar. Então, o clítoris da mulher vai virar a cabeça do pênis, a glande, né, do pênis do homem. Os ovários descem, formando o sacro escrotal. E toda essa estrutura de irrigação sanguínea que faz com que a parede, né, do útero, da vagina da mulher, né, durante a excitação, se feche, né, ou durante a menstruação ecloda, é o que vai fazer também a irrigação do pênis do homem e, consequentemente, a ereção. Então existe ali um paralelo anatômico, né, na construção desses dois gêneros, né, dentro da visão aí tradicional, tá certo? No caso dessa mulher, aquele gene ele não foi ativado por alguma razão, ele ficou adormecido. E aí então o corpo não concluiu o seu processo de formação e ela nasceu com um corpo feminino. E aí ela foi recebida como menina, foi educada como menina e se tornou uma mulher, né? E aí então nós podemos começar a pensar do quanto a questão cultural realmente tem alguma influência no nosso jeito de ser homem ou no jeito dela de ser mulher, tá certo? O segundo pilar é o pilar da orientação sexual. Nesse pilar nós estamos falando então de 4 orientações sexuais, né? Ela ainda, nas duas ideologias, elas são um pouco parecidas, né? Mas aqui já começa a surgir diferenciações, né? Nós temos a homossexualidade, que portanto, que um homem que tem atração sexual e afetiva por outro homem dentro do movimento LGBT é chamado de gay, e uma mulher com atração sexual e afetiva por outra mulher é chamado de lésbica. Do outro lado, então, nós temos a heterossexualidade, que são pessoas que têm atração por pessoas do sexo oposto, né? Mas ainda temos, então, a assexualidade e a bissexualidade. A assexualidade são pessoas que, quando formam um relacionamento, o referencial principal não é a atração sexual. Não é atrás de sexo que eles estão. Apesar de que pode ocorrer
sexo entre eles, né? Mas é outra coisa, por exemplo, um forte vínculo emocional, por exemplo, que pode levar essas duas pessoas, então, a se unirem num vínculo e aí até, então, passar a ter atração sexual, né? E como você está vendo aí na sua tela, você tem desde uma assexualidade estrita, que são pessoas que dificilmente sentem atração sexual, até uma atração sexual mais fluida, né? E aqui não estamos falando mais só de atração sexual, estamos falando também de atração de gênero. Tá certo? Então todos esses nomes que você está vendo aí se refere ao aumento da fluidez da atração sexual e da atração de gênero. No entanto, na assexualidade, a atração sexual nunca será o referencial principal da relação. Na bissexualidade, né, nós sabemos que são pessoas que têm atração tanto pelo masculino como pelo feminino, né? Pela orientação, pelo sexo feminino e masculino. No entanto, também tem o pansexual. O pansexual é alguém também bissexual, que tem atração sexual tanto pelo homem quanto pela mulher, mas ele também tem atração de gênero. Ele pode se sentir atraído por um homem que está vestido de mulher, por uma mulher que está vestido de homem, ou seja, é mais fluida, né, a capacidade dele de sentir atração. Por isso, a palavra pan, que vem do grego tudo. Ok? O terceiro pilar, e é aí então onde a visão moderna e a visão pós-moderna elas realmente se diferenciam, é a de identidade de gênero. Porque aqui nós não estamos falando mais de gênero do ponto de vista biológico, nós estamos falando do ponto de vista social, do ponto de vista da construção social e da cultura, ou seja, como esse sujeito se experimenta, né, dentro da sua identidade. Então ele pode se experimentar de 4 formas também, né? Ele pode se experimentar como homem, ele pode se experimentar como mulher, independente do sexo que foi designado a ele ao nascer. Então, um homem pode se experimentar como mulher e uma mulher pode se experimentar como um homem. Mas, além dessas duas opções, nós teremos o agênero, que são aquelas pessoas que não conseguem ter identidade nem com uma coisa e nem com a outra, nem com o homem, nem com a mulher, nem com o masculino e o feminino. Como nós vamos ter também a identidade não binária, que aí então já são pessoas que se identificam com os dois gêneros, porém de uma forma neutra. Então, há uma certa ambivalência ali, porque em um dado momento ele está mais pendido para o lado da masculinidade, mas ainda numa neutralidade. Outro momento ele está mais voltado para o feminino, mas também dentro de uma neutralidade, porque ele não se permite, não faz sentido para ele estar polarizado em uma única binariedade, tá certo? Então ele acaba fluindo um pouco entre as duas coisas, tá certo? E aí então, consequentemente, vem o quarto pilar, que é a expressão de gênero, ou seja, como que ele torna público aquilo que ele experimenta, o que ele é. E aí ele pode se experimentar como homem e, consequentemente, então, ele vai expressar o seu gênero utilizando tudo aquilo que é típico do universo masculino, em termos de vestimentas, corte de cabelo e etc. Ele pode se experimentar como feminino, né, usando aí maquiagem, brinco, sei lá, tudo que é típico do universo feminino. Como ele pode, ao ser agênero, adotar uma expressão andrógena, que é aquelas pessoas que no seu jeito de se produzir, você olha para elas, você não sabe direito se é um homem ou se é uma mulher, né? Porque ele adota tudo aquilo que é neutro dentro desse universo, né? Podemos falar também do gênero fluido, né? Que vai ter um pouco a ver com a identidade não binária, porque ele pode um dia estar de mulher, outro dia ele pode estar de homem, ele pode transitar de uma forma
gradual para uma coisa e outra, consequentemente vai ter momentos em que ele vai estar vestido de componentes dos dois gêneros, como ele pode transitar de uma para outra de forma súbita, né? E daí por diante. Né? E aí na expressão de gênero, então, é que você vai ter o drag queen ou o drag king, né? Que seria a expressão artística do homem, da mulher, ou a expressão artística do homem, né? Que seria então os transformistas, né? Você tem o travesti, né? Que mais? Você tem o crossdresser, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas seriam homens com orientação heterossexual, normalmente, mas que de vez em quando gostam de se vestir de mulher. Né? E aí então vai surgindo uma infinidade de siglas para falar das várias formas de expressão de como as pessoas experimentam a sua identidade de gênero. Tá bom? Então tem todo esse universo. Então veja só, como o mais importante é o gênero do ponto de vista social e não do ponto de vista biológico, alguém que nasce homem pode ter uma orientação sexual homossexual, do ponto de vista tradicional, né? Mas se identificar como mulher e fazer uma expressão de gênero feminina. Consequentemente, essa pessoa que nasceu homem, mas que está então vestido de mulher, está se expressando como mulher, ao se interessar por outra pessoa que nasceu como homem, ele não vai estar numa relação homossexual, como na visão moderna nós pensaríamos, né? Ele vai estar numa relação heterossexual, porque o importante aqui é a identidade de gênero do ponto de vista de como ele se construiu socialmente e não como ele é construído geneticamente, né? Então, se tem um homem vestido de mulher e o outro homem como homem, ele vai estar numa relação heterossexual, né? Se ele nasceu homem, está se expressando como mulher, está se relacionando com uma mulher, e essa mulher está se expressando como homem, ele vai estar numa relação, então, homossexual, apesar de biologicamente ele ser homem e ela ser mulher. Tá certo? Então aí muda-se o raciocínio que se estabelece a partir dessas expressões. Muito bem, né? O que eu vejo sobre isso? Tá? Eu vejo que a visão moderna, que era aquela visão heteronormatista, sexista, ela trouxe vários prejuízos para a sociedade. Tá? E ainda traz vários prejuízos para a sociedade, porque o homem já nascia com um papel definido. Ele sabia que ao nascer ele teria que vestir aquela roupa, ele ia assumir a empresa do pai, a mulher, né, ia ser mãe, ia ser dona de casa, e os papéis estavam muito bem definidos. Né? Então, a representação social que se tem de um e que se tem do outro era muito rígida e não tinha espaço para a subjetividade. E isso acabou causando, dentro do âmbito da nossa saúde mental, o que normalmente se convencionou chamar de neuroses, né? Pessoas neuróticas. São pessoas, então, que pela rigidez do símbolo que são, não têm movimento de personalidade. Né? São pessoas enrijecidas no seu jeito de ser. Né? E aí, então, nós temos uma sociedade que se foi produzindo cada vez mais depressiva, como a doença do século. Não é verdade? Por outro lado, tem algo de positivo, né, na visão moderna, na visão tradicional. Porque como eu ofereço símbolos que são muito bem sustentados na sua identidade, ele consegue então conter muito daquilo que é a ansiedade da pessoa, porque a pessoa já sabe o que ela é e qual que é o caminho dela. Né? Então, uma pessoa que se apropria de uma identidade dentro de uma configuração moderna é uma pessoa que tem alguma proteção contra alguns tipos de ansiedade. Ok? Por outro lado,
a visão pós-moderna, que é essa ideologia de gênero defendida pelo movimento LGBT, ele permite um maior relativismo das identidades, e isso é positivo, porque não torna as pessoas tão enrijecidas, não podendo ser outra coisa a não ser aquela que foi determinada para elas. E isso é saudável do ponto de vista da saúde mental. Agora, pode ser prejudicial, e aí é uma coisa que nós vamos compreender melhor no futuro, quando existe o excesso de relativismo da nossa sexualidade, da nossa identidade sexual. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é um desamparo identitário. Nós não temos um ser capaz de conter as angústias daquilo que nós somos, né? E esse desamparo identitário faz com que os símbolos, faz com que a pulsão não tenha espaço de contenção. E aí nós vamos ter seres humanos cada vez mais ansiosos e cada vez com mais dificuldades de lidar com a sua própria ansiedade. Dentro do movimento LGBT, os casos de depressão e de suicídio são bem mais acentuados do que o que ocorre com a população que não se identifica com essa ideologia, né? E o número acentuado de suicídio e depressão normalmente tem sido explicado pelo viés do desamparo social a qual eles recebem, né? Ou melhor, a qual eles não recebem, né? Porque uma pessoa LGBT que procura um tratamento de saúde, geralmente ele não recebe o mesmo tratamento com a mesma qualidade do que receberia outra pessoa, em decorrência da discriminação desse profissional de saúde que, por limitações suas, não conseguem oferecer um serviço adequado para essa população. Tá certo? Então existe um desamparo social para essas pessoas e isso acaba agravando em muito a saúde mental dessa população, né, da população LGBT. Por outro lado, eu acredito que apenas o amparo social ele não é suficiente para conter algumas angústias que a gente tem, nem de quem participa do movimento LGBT e nem quem não é do movimento LGBT. Existe também coisas relativas à constituição do sujeito. E nesse item, eu quero evidenciar então que o desamparo identitário pode ser um fator, né, de fragilidade da saúde mental. Tá certo? Eu acho que a identidade de gênero moderna valorizou demais o biológico, ignorando a realidade social sobre o sujeito. E continua ainda ignorando. Por outro lado, a identidade de gênero pós-moderna acaba ignorando também demais os fatores biológicos e constitucionais do desenvolvimento do sujeito. Eu penso que em alguma hora nós vamos encontrar a coluna do meio e aí vamos encontrar um espaço saudável para todos, né? Para que os modernos não sejam tão neuróticos e os pós-modernos não sofram tanto de ansiedade. É claro que, como nós estamos vivendo isso ainda, é difícil dizer se essa ideia ela vai se firmar ou não, não é? Mas eu estou falando aqui porque eu considero plausível, tá? Para nós pensarmos aqui, tá bom? Mas você pode deixar a tua opinião, você pode deixar o teu comentário aqui, né, nos comentários, e à medida do possível eu vou respondendo a você e vou pensando junto com você aí essa realidade da identidade de gênero, tá? Tanto a identidade de gênero dentro da visão moderna como dessa visão pós-moderna, tá bom? Agradeço a sua atenção até aqui, foi um vídeo que acabou ficando longo, não é verdade? E eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho, me dê essa moral e ajude o meu canal a crescer, né? Muito obrigado pela sua atenção.